Olá, um grande abraço! Estamos chegando com o Na Faixa aqui pelo National Sport Channel, sempre com uma atração especial para você, um programa esportivo, um evento, sempre bem legal. Antes do programa de hoje é programa, hoje é dia dos caras, hein? Quero te mandar aquele recado para você falar conosco pelas redes sociais. Estamos em todas, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Para mandar o seu WhatsApp, está passando aí na sua tela o nosso número de qualquer parte do Brasil. E você também pode visitar o nosso site National Sport Channel, tudojunto.com.br, tá bom? Tá aí na tua tela. E lá você entra na área de contato e fala conosco. Como eu disse, hoje é dia de Os Caras, uma produção exclusiva do Na Faixa do National Sport Channel, que reúne dois dos maiores jornalistas esportivos do Brasil, Luiz Carlos Quartarolo e Fábio Seródio, que recebem como convidado o grande Vladimir, aquele que mais vestiu a sagrada camisa do Corinthians a partir de agora. Você vai assistir agora mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. Amigos, estamos de volta na faixa. Os caras estão por aqui. Tudo bem, meu caro Fábio Seródio? Olá, Quartarolo. Um grande abraço para você que acompanha o nosso programa. Os caras chegaram. Na faixa, no National Sports Channel. Temos convidado especial? Temos. Hoje o convidado especial... Qual é o cara? O cara é um cara que hoje, com 64 anos de idade, mantém o sorriso que mantinha na época de jogador de futebol. Aliás, o sorriso mais simpático da história do futebol brasileiro. Para quem não sabe, é o recordista de jogos com a camisa do Esporte Clube Corinthians Paulista, 806 jogos, eu ia falar 805, mas ele já me corrigiu. Pesa Para muito você ter uma ideia, pesa demais. Cara que passou 161 jogos seguidos atuando sem contusão, o cara que tem mais jogos como titular do Corinthians no Campeonato Brasileiro, ou seja, ficou fácil de adivinhar quem é esse sorriso cativante. Sim. Vladimir, obrigado por ter vindo, Vladimir. Você realmente é uma bandeira, e não é bandeira no sentido pejorativo, né? É bandeira no sentido da importância que você tem para o futebol brasileiro, né? A gente vai falar sobre várias histórias. Você devia ter disputado pelo menos uma Copa do Mundo, na minha opinião, mas a sua cara é o Corinthians. Você jogou em vários times, inclusive no meu Santos, mas você representa demais o Corinthians, o povo corintiano. Eu tive... Boa noite a todos, né? Boa noite a vocês. Boa noite. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. E eu tive a honra de jogar em clubes, por exemplo, como o Corinthians, o Santos, a Ponte Preta, o Cruzeiro, o Santo André. E em todos os times eu não fazia distinção. Eu sempre cheguei achando que eu que tinha que fazer o maior número de jogos. Então, joguei com costela quebrada, joguei com tornozelo inchado, joguei com 40 graus de febre. O doutor, por algumas vezes, chegava para mim e falava, não, fica fora desse jogo. Eu falei, não, doutor, vou pro jogo. Pode deixar que eu assuma a responsabilidade. Para mim, era terrível ficar fora de uma partida, sabe? Então, isso foi a minha carreira ao longo de todos os tempos e sou assim até hoje. Eu com 60 e tantos, ainda continuo jogando e gosto de jogar o jogo todo. Não tem esse negócio de me tirar aqui. Então, Fábio Seródio, vou falar uma coisa para você. Diga. Você vive falando que eu já estive lá, né? Eu não estive na Copa de 50. Se você falar que estava nos 806... Não está. Não, mas eu vi muito de perto. Eu uma vez fui entrevistar o Franz Beckenbauer, é claro que foi um tradutor, que você sabe que eu falo alemão fluentemente. Aí eu disse a ele, não é que ele ficou emocionado, ele ficou me olhando assim, eu falei assim, olha, não é todo dia que a gente tem a chance, né, a alegria até, de entrevistar a história.
Hoje estamos entrevistando a história. É verdade. E tem um detalhe, é uma história curiosa, porque todos sabem, o Vladimir nasceu no terrão do Corinthians. Mas, na verdade, foi descoberto, se eu não me engano, e ele vai me contar se é verdade, na Turquia. Você foi jogar para valer com o Duque fora do país? Sim, os meus 2 primeiros jogos no time profissional do Corinthians foi na Turquia. Mas Quantos por que anos? isso? Foi na Grécia e na Turquia. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos de idade. Tinha 17 anos. Naquela época, os times grandes excursionavam muito pela Europa, né? Então, no período entre um campeonato e outro aqui no Brasil, os times grandes iam para a Europa. E a gente foi para Espanha, Grécia, Itália, Turquia, Iugoslávia. E em todos eles eu, pelo menos, entrava 20 minutos. O Duque, que era o treinador, me colocava para jogar. Eles já pensavam na possibilidade de, no retorno, me colocarem no time, né? Então eu fui, joguei nesses países todos assim. Acho que foi importantíssimo na minha carreira, porque eu comecei a jogar lá fora e aqui eu já me sentia como Enturmou, né? mais um do grupo, entendeu? Agora, é o típico jogador que quando aparece... Porque tem jogador que você fala assim, não, ele é jovem, ele tem um tempo para se adaptar, para ganhar projeção. Há outros que chegam e tomam conta, né? O Vladimir chegou, e eu me lembro que na época eu ainda não estava em São Paulo, então, portanto, eu não estava aqui e nem lá, mas a gente ouvia assim, o Vladimir, titular da lateral esquerda do Corinthians, ninguém discutia a idade dele, né? É incrível isso. A foto do Vladimir Olha lá você, olha lá. é a mesma criança de sempre. É a mesma cara de hoje. Eu quero só lembrar que esse cara que está da revista Placar não é o neguinho da Beija-Flor. Esse aí é o Vladimir. Mas é você, Vladimir, é a mesma cara. Se você ficar dando sopa por aí, o técnico do Corinthians vai escalar você da lateral esquerda, hein? Eu só não posso tirar o chapéu, né? Porque se tirar o chapéu, aí vão ver a neve. Começou a nevar, né? Então, pra todos então eu nós. boto o chapéu só para esconder a neve. Não, mas tá com muita classe. Muita classe. Agora, o Duque era um cara legal, né? Bom treinador. Ele desde que chegou no Corinthians, ele já me chamou, porque eu era da equipe de base, né? E ele me viu treinando, me chamou para treinar, então eu treinava com os profissionais, me colocava nos coletivos, né? E já pensava na possibilidade de me colocar no time, né? Mas quem colocou foi o Strick. O Duque não ficou tanto tempo Iniciou, também, né? né? O Duque deu o start. Ele deu o start. Mas quem colocou realmente foi o Strick. Você sabe que você, por ser uma lenda, por ser um ícone do Corinthians, muita gente nem lembra quem era o titular anterior. Quem era o titular anterior? É verdade. Acho que ninguém lembra. O titular da época era o Pedrinho. Ia falar. Era o Pedrinho. Que não era mau jogador, aliás. Que não era mau bom jogador, aliás, era um jogador com muita regularidade, né? Ele marcava muito bem, só não tinha, assim, uma eficiência no apoio, mas ele marcava muito bem. E naquela época, esquerdo, né? E naquela época não dava para você se expor ao ataque, porque todo time grande tinha um baita ponta direita. Todo time grande naquela época. Então, não adianta achar, não, eu vou pro apoio, vai pro apoio e toma nas costas, entendeu? Então, ele tinha essa consciência e eu aprendi muito com ele isso. Falei, não... E a gente conversava muito, porque ele também respeitava muito a gente que estava iniciando a carreira e tal. Falei, olha, a nossa função é marcar. A gente tem que marcar primeiro e depois, quando der, vai apoiar, vai ajudar o pessoal da frente. Foi ele que ensinou você a dar aquele carrinho perfeito, que é o carrinho mais perfeito do futebol mundial, era o do Vladimir. Nunca machucou ninguém, nunca foi grosseiro, nunca foi violento. Os companheiros falavam, inclusive os adversários. Elogiavam. Não, por elogio mesmo. Várias vezes falavam, carrinho do Vladimir não tem falta, é só na bola. Se eu não tivesse visão clara da bola, eu não dava o carrinho. Se eu não tivesse certeza que eu ia pegar a bola, eu não dava o carrinho. Porque era extremamente desagradável você ficar deitado no chão e o cara passar e fazer o gol. Então eu só dava na certeza. No bote certo, né? Você sabe mas que vai ter bote certo assim, hein? Vou falar para você. Especialista em bote certo. O Vladimir viveu os momentos mais marcantes da história dele no Corinthians. Aliás, o Corinthians deu uma sucessão de fatos marcantes na época que o Vladimir esteve lá. Eu andei dando uma pesquisada. Você estudou hoje? Estudei, lógico. A foto do Vladimir em 1974, entrando em campo no Morumbi.
Não, mas criança podia entrar em campo assim? Podia, mas não era. Olha que saudade. Casa Casa cheia, cheia. que beleza, né? O Morumbi com 100 e Não, poucas mil pessoas. E não tinha briga, né, Não Vladimir? tinha briga. E é só uma exatamente escaramuça. isso que eu queria falar. Tem mais fotos do Vladimir Olha só. mostrando. Dá uma olhada lá, Vladimir. O Vladimir, desde pequenininho, aliás, ele sempre foi um pequenininho eficiente. E aí você vê que quando ele jogava, ele não ria, né? Ele só ia depois do jogo, mas tudo bem. Come sério, cara. Homem sério. Mas um dos fatos mais marcantes que eu vi na sua trajetória, você falou isso, não sei se é verdade, foi a invasão de 1976 no Maracanã. Foi tão emocionante assim para você, a gente tem até imagens desse momento, daqui a pouco a gente vai mostrar, 1976, o Vladimir com a camisa 4 no Maracanã. Esse foi um momento tão marcante quanto 1977 para você, Vladimir? Então, é lógico que esse jogo era um jogo distinto, né? Era um jogo distinto. Mas eu me acostumei a entrar no Morumbi com esse número, com esse estágio de pessoas, de torcidas uniformizadas, com bandeiras. Eu cansei de, na reserva, ver o time entrar em campos, eu na reserva, ver o time entrar em campo e essa festa toda que a torcida promovia. Eu ficava encantado com isso. E aí depois a gente acabou vivendo muito isso no Rio de Janeiro, em Minas, em Belo Horizonte, enfim, aqui no Brasil a gente se sentia em casa, eu diria, em quase todos os estádios. A torcida abraçava o time, mas isso chegava no campo? Não, a gente chegava. Porque eu digo sempre o seguinte, Vladimir, tem 2 times no Brasil, eu respeito todos os times, os grandes, pequenos, médios, mas há 2 equipes no Brasil, 2 clubes, que você tem que respeitar demais, que é Flamengo e Corinthians e Flamengo. Que a torcida leva. Agora, isso a gente fala de fora. Quero saber lá de dentro, leva mesmo? Não, o pior é que leva. O pior é que eu concordo Ou com o melhor ele. é que leva? O melhor é que leva, porque a gente cansou de entrar no Mineirão e falar, gente, nós dividimos no Maracanã. Estamos em casa. Contra o Fluminense, A invasão de 76. A invasão de 76. Falamos, gente do céu, nós estamos em casa. As imagens daquele jogo. A gente se sentia em casa, era impressionante. Você tinha noção de tanta gente? Mesmo na concentração, você imaginava que ia ser assim? Não, a gente não imaginava. A gente só percebia, só sentia isso exatamente quando entrava em campo. Foi um dos momentos mais marcantes da vida do Vladimir, certamente, que foi essa invasão no Maracanã. No Campeonato Brasileiro. Aí. Acho que ele já mostrou o gol do Russo. Não, o gol do Russo é agora. Ó. Tá vendo? Quem desviou essa bola lá em cima? De cabeça. Eu acho que foi o Moisés, não tenho certeza. É verdade. O Moisés estava no jogo. Foi o Moisés. Zagueirão, mas né? é uma imagem impressionante. Eu, como disse o Quartarolo, estive lá na invasão do Corinthians em 2000, no Maracanã contra o Vasco. Mas não tem nem comparação com o que aconteceu em 1976. Eu ainda tenho na minha memória a Dutra, os ônibus, levando torcedores do Corinthians para o Rio de Janeiro, algo assim. Foi motivo de matérias e matérias, né? A gente ficou impressionado quando a gente entrou em campo. Quando a gente entrou em campo, a gente teve a certeza que nós dividimos o Maracanã. Estamos em casa. A gente estava em iguais condições de disputar o jogo lá dentro Agora de campo. o time do Fluminense era um time, hein? Era um baita time. É duro você falar, né? Porque você joga no Corinthians. Mas o Corinthians normalmente sempre foi um time, às vezes, mais coletivo do que individual, né? Você era um jogador excepcional. Mas existiam outros jogadores que não eram tão excepcionais e que faziam parte do grupo e funcionavam. Cumpriam a missão. Aí, olhando o Fluminense, exatamente. A gente cumpria a missão. Até porque o futebol tem disso, né? Tem grandes jogadores e tem aqueles jogadores que participam. Tem aquele jogador que participa. E que sem ele também não funciona. Com um nível de eficiência. E daí não funciona sem ele. Agora, o time do Fluminense era chamado a máquina. Sim, quer dizer, todo mundo a máquina dizia do Horta. Exatamente. O Fluminense ia ganhar, ia passar para a final. A gente entrou como os derrotados, os possíveis derrotados. Uma zebrinha, guardada as devidas proporções. O Corinthians nunca é zebra. Mas isso não foi o fato mais marcante da vida. Não. Eu queria que você falasse o que você pensa do Oscar, zagueiro da Ponte Preta, porque o gol do título de 77 estava escrito que era seu.
Isso é verdade. E ele foi enfiar a cabeça naquela hora. Mas eu tenho uma raiva do Oscar. Até você hoje? não tem ideia. Vamos mostrar os lances do Campeonato Paulista de 77, principalmente na hora do gol. Que o Vaguinho, se eu não me engano, manda na trave, aí a bola vai na sua direção e Deus tinha Cabeceira. escrito assim, é dele. Do Basílio. É Aí, dele. pum, Mas esqueceu de avisar o Oscar. esqueceu de avisar o Ah, Oscar. devia ter... O Belo estava lá, o chamado Belo. Mas daí, olha aí, São as imagens de estamos nos 77. ajustando, mas já você vai ver o lançamento veio da direita. Foi o Zé Maria que foi o lançamento? Sim. Foi o Zé Maria que bateu a falta. Olha lá, Foi uma falta. É. A bola vai até atrás. É agora, Olha o ó. Vladimir. Pum. Na hora você não mandou o Oscar para lugar nenhum. Mas acho que o Polozzi estava atrás, viu lá? Não mandei, mas eu tive muita vontade de mandar. Viu? O Polozzi estava atrás do Oscar, era capaz dele também interceptar essa bola. Você Foi sonhou? melhor o Oscar devolver para o Basílio. Pense bem, pense por esse lado. Você sonhou com essa bola entrando? Não, eu não sonhei. Não. O Basílio sonhou. O Basílio sonhou, mas eu não. O Brandão falou pra eu não ele, né? imaginava, eu não imaginava que pudesse fazer o gol, até porque eu iria marcar um ponta veloz, rápido, habilidoso, que vinha para cima. Então, as minhas chances de apoiar o ataque eram mínimas. Eu tinha certo isso, né? Que se tivesse alguma oportunidade de fazer o gol, seria muito esporadicamente, e essa Como foi essa. uma, como essa. É. Agora, Vladimir, a gente já passou para 77, mas eu queria só voltar um pouquinho a 76, porque daí foi a final contra o Internacional, que era também um time extraordinário. Extraordinário. Né? E vocês acabaram perdendo lá, né? Perfeitamente. Porque aqui deu muito trabalho pro Internacional, né? Essa que é a verdade. O Corinthians, quer dizer, aquele gostinho do título indo embora, depois o Corinthians foi para a Libertadores, que nenhum time brasileiro dava tanta importância à Libertadores na época, vamos falar o que é verdade, né? Perfeitamente. Falam que o argentino ganhou um monte, mas o Brasil não dá importância, hoje dá, né? E vocês foram vice-campeões e foram para a Libertadores, é claro. Mas aquele gostinho do título chegou como e saiu como? Então, eu digo mais, se a final fosse, se o regulamento fosse 2 jogos, um lá e um aqui, a gente... Teve só aquele? Só teve um? Só teve Ah, esse. eu tô falando o quê? Porque Tô o falando primeiro jogo do Campeonato Brasileiro foi contra o Inter e nós jogamos em São Paulo. E nós ganhamos do Deve ter Inter. sido essa a confusão que eu estou fazendo. E Aqui nós deu ganhamos trabalho. 2-1 do Inter aqui. Então, se fosse esse o regulamento, a gente com certeza... É lógico que o último jogo seria lá, porque eles estavam 1 ponto na nossa frente. Então, mas a gente ganharia aqui com certeza. E o time deles também era muito time forte, deles era muito maravilhoso. bom, Era melhor fortíssimo. que o Fluminense? Aquele meio campo deles, né? Eu acredito que naquele ano ele era melhor que o Fluminense. Era a Tinha Batista, Dadá, jogava, Batista, tinha Dadá, Falcão. tinha o Falcão Falcão. jogando muito, tinha né? O Valdomiro era o ponta direita. O Lula era o muito ponta bom. esquerda? Lula era o ponta esquerda. O Lula dava um trabalho para mim, para o Zé Maria, que eu vou dizer uma coisa. O esses Valdomiro dois. dava trabalho para você, né? Dava trabalho para mim, o Lula para o Zé Maria. Era bom jogador o Valdomiro, na época Não. achavam que era médio, era bom jogador, né? Eu acho que naquela época cada time grande tinha Tinha. 2 pontas, um ponto direito, um ponto esquerda, em condições de servirem a seleção, inclusive. É verdade, tanto é que ele foi para 74, foi Exatamente. titular em alguns jogos, era jogador importante. Esse é o cara importante, com história. Tem história, hein? Maior número de jogos com a camisa do Corinthians. Depois vamos falar muito mais dele, porque ele também tem história de outras formas em outros lugares. E uma posição política sempre muito forte, que eu achei muito legal, sempre. Esse negócio de que, só fala de futebol, como falam às vezes pra gente hoje, né? Cidadão é cidadão, tem que participar, viu, gente? Olha, já a gente volta para o próximo bloco e vamos falar de seleção brasileira, onde ele merecia ter estado mais. E também sobre a grande democracia corintiana, que foi um marco no futebol brasileiro, na vida da sociedade brasileira e ficou para sempre na história. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte.
E os caras voltando aqui com você, pra você, na faixa. Olha, Com o cara. o cara. Com o cara. Que lateral, hein? Como diz lá em Piracicaba. Que lateral, hein? Que coisa, hein? Você quer falar com ele sobre seleção brasileira? Quero, porque a seleção Aliás, brasileira... é uma injustiça, que ele devia ter jogado mais a seleção. Gente muito pior que ele teve mais chances. Eu também concordo, mas eu não sei se foi azar ou se foi perseguição, porque nós já estamos falando aqui no intervalo, você já lembrou da história, o jogo da Colômbia, que o seu Oswaldo Brandão levou o Vladimir. O jogo ficou 0-0 e o Brandão foi embora. Pegaram no pé dele, todo mundo pagou o pato. E aí paga o pato o Vladimir. É, porque era jogador do Corinthians, com o Brandão. Eu tive... Não é azar, na verdade eu tive a possibilidade não, mas infelizmente o técnico era do Rio de Janeiro, né? O técnico era acostumado a assistir os jogos do Rio de Janeiro e participar dos jogos do Rio de Janeiro, né? O técnico que veio depois, o Cláudio Coutinho. Sim, o Cláudio Coutinho. E aí eles estavam acostumados a ver o Pedrinho e o Júnior jogar, que eram dois grandes laterais também, quer dizer. Então, mas aí ele leva o Rodrigues Neto e Edinho? Aí leva o Rodrigues Neto. Aí que tá, era bom jogador. Neto era bom jogador, Falecido Rodrigues. era titular do Fluminense e tal. Teve a sua história, muito boa no Fluminense, né? Então, era uma questão de escolha, na verdade, né? Era uma questão de opção e eles, por já conhecerem os jogadores que jogavam no Rio de Janeiro, acabaram levando... Mas, Vladimir, você engoliu, hoje você pode falar, agora você pode, desabafe. Você engoliu aquela história de levar um quarto zagueiro para ser lateral esquerdo, no caso o Edinho? Não, isso não. Ou entendeu, no caso? Nunca, né? Isso foi lamentável, mas foi uma opção do treinador que ele cometeu equivocadamente. Isso na minha concepção, né? Eu acho que lateral é lateral, né? Tá certo que eu também poderia jogar em outras posições, poderia jogar como, apesar da estatura, poderia jogar como quarto zagueiro também, já joguei no Corinthians, ou como volante, entendeu? Então foi uma opção dele, né? Já conhecia, tinha confiança no Edinho e acabou levando. Mas eu acho que aquela seria a minha oportunidade de fazer parte da seleção. Jogar uma Copa do Mundo. Era uma época em que o bairrismo era mais acirrado. Exatamente, era muito, muito acirrado. Exacerbado. Tanto é que a gente falava, tem tantos do Rio, tantos de São Paulo. Alguns técnicos, não sei se é verdade. Até porque haviam grandes jogadores nos dois estados também. Exatamente. Então eles faziam um equilíbrio. Indiscutivelmente. Convocava 10 e 10, 9 e 9, ou 9 e 10 de um lado do outro, tinha isso. Aí misturava com os mineiros, que tinha bons jogadores, né? Então, justamente para não desagradar. Hoje não, hoje está todo mundo fora, né? Então, não tem mais problema nenhum. Hoje desagrada de qualquer jeito. Agora, o Brandão, a informação, né? Eu não estava lá, viu? Não tá. Mas a gente sabe da história. Não está. Não está. E hoje empatar em Bogotá com a Colômbia seria considerado um grande resultado. Na época 0-0, deram um pau no Brandão. Deram um pau no Brandão. Empatou o Leão aqui com a Colômbia. Não, ganhou 1-0, jogaram bandeirinha, mas tudo bem. Agora, o Brandão caiu no avião é que ficou sabendo que já não era mais técnico? No avião, ficou sabendo no avião. É brincadeira. Mas como? Com Era o moço, certeza. foi passando, falando assim, atenção, senhores passageiros, o senhor não precisa pôr cinto não, que o senhor já caiu. Segue. Quando ele soube que precisavam falar com ele quando chegasse, ele já previu que... Ele era um homem inteligente. Ele era inteligente e sabia que o fato dele ter me colocado na parada... Você virou bode expiatório. Eu virei bode expiatório. Falou, o senhor não quer água com açúcar? Não, Aí o cara... Brandão falou, não, querida, precisa, hein? Pode precisar, porque o senhor já caiu. Não, e eu me lembro de alguns Como que companheiros... demite o cara no avião? Alguns companheiros da imprensa carioca falavam assim. E também esse desconhecimento, que hoje em dia está tudo aí, você vê, Exato. aquela coisa toda. E esse desconhecimento aí que existia na época. Aí, convocou tal de Vladimir. O cara é titular do Corinthians. E olha o Não era um jogador qualquer.
Você sabe que eu fui procurar... Tinha essa birra, não tinha? exatamente. E nós também, provavelmente, com eles lá, que às vezes não conhecíamos tão bem os jogadores e falávamos de uma coisa que a gente não conhecia. Pode ter sem acontecido dúvida. também. Eu fui procurar grandes lances do Vladimir e até lendo matérias falando da história dele, eu descobri que ele tem um gol predileto. Aliás, tinha uns gols da TV Bandeirantes, a gente pode até falar, mas o Milton Neves conseguiu estragar todos os gols, que ele faz comercial em cima do gol. Mas aí eu consegui... Você não vai falar aqui que o meu amigo Milton Neves faz Eu comercial. amo ele. Não, você não vai Eu falar que amo ele ele. gosta de merchandising. Eu amo ele, mas eu Mas pode consegui mandar estragar. para nós também, viu, Milton? Estamos Mas precisando. aí eu consegui, com a ajuda da nossa SIG, da Cris, do Tirar o pessoal Milton. todo, tirar o gol mais bonito que o Vladimir fez na carreira. E depois eu consegui descobrir que ele já tinha feito coisa semelhante com outras camisas. Esse gol bonito aconteceu já em 1979, no jogo Tiradentes e Corinthians no Canindé. Foi aquele 10, não sei o que lá? 10 a 1. Foi. Olha o que aconteceu, ó. Ah, esse gol é maravilhoso. O Noriega fala a Taliba, mas Noriega, foi o Vladimir. É culpa sua, Vladimir. Você não tinha que estar ali. Não tinha que estar ali, Era não tinha Taliba. nada que estar ali. Eu não consigo entender. O gol do título de 77 era dele e alguém tirou. Esse aí é O dele. gol mais O bonito da Oscar carreira dele tirou, era é. dele e o cara tirou. Noriega corrigiu rapidamente, ele era um grande profissional. Parabéns. Falecido Mas foi Noriega, bonito. Maurício Noriega. Foi Foi lindíssimo bonito. gol. É, E ele fez coisa parecida. Agora com a eu vou falar seleção uma coisa que brasileira eu de falei uma massa. vez para eles. Segura aí. Ó a foto. Esse gol é Gol maravilhoso. de bicicleta né? foi em 1983. Olha como nós estamos 83. falando besteira. Você lembra quando o César Sampaio fez um gol contra o São Paulo, que driblou todo mundo, entrou na área, fez o gol? E o Evair corria do lado e falava, dá. O César falou, dá nada, eu vou fazer o gol. Fez o gol, né? Foi um golaço. Exatamente. Aí eu estava entrevistando o César Sampaio na Jovem Pan na segunda-feira, no dia seguinte, que naquela época de vocês, o jogador conversava com a gente. Perfeitamente. Não tinha- Ele estava no banheiro. Exatamente, no vestiário. Aí eu falei assim, César Sampaio, bonito o seu gol. Ele falou, lindo, maravilhoso, o maior gol que eu fiz. Eu falei assim, mas você já devolveu o gol pro dono? Ele falou assim, como gol pro dono? Eu falei, esse gol não é seu, esse gol é do Pelé. Esse aí também não é seu, não, esse aí é do Pelé. Passa, hein? O cara fala, ó, que golaço do Pelé. Foi um gol de gênio, parabéns. Exatamente. parabéns. Você É fez por isso um que você igual. gosta dele, né? Ele Você fez foi igual lá fora de- contra a seleção e também fez um gol do Cruzeiro assim? Fiz um gol assim no Cruzeiro também. Ó, vou falar pra você. Fiz um O gol É assim o no Leônidas. É o Leônidas. É o Leônidas. O Leônidas inventou a bicicleta, o Vladimir aprimorou. Aprimorou. É. Fazer por quê? Ele fez um gol também jogando contra Para o o Santo pessoal André. não dizer que foi por acaso, né? Ah, foi por acaso, ele estava caindo. Só. Aí... Fez 3. Bateu. Para confirmar. Pra confirmar. Contra o Santo André, acho que você fez um gol muito bonito também, de uma puxada que Uma você puxada. Exatamente, no Santo André. eu deu. fiz. Isso. Daí eu Jogando tava- no Santo André. É, contra o Santos. Contra o Santos. Aí eu tô entrevistando o jogador do Santos, né? Foi 1-1, acho que o jogo, né? Você empatou o jogo. Empatei. Aí eu tava lá. Aí eu cheguei nesse Esse é o jogador do partador. Santos, falei assim, poxa vida, hein, que golaço que fez o Vladimir. E daí o rapaz era muito jovenzinho, falou assim, a gente falou, o seu Vladimir joga muita bola, a gente não podia deixar aquela bola passar. Mas foi genial, foi muito bom. E o Vladimir não foi só característica dele, o sorriso, as jogadas geniais, os gols de bicicleta, A honestidade. a honestidade, mas também a disposição política. Aí surgiu a tal da democracia corintiana, que envolve Olha você, Casagrande, Sócrates. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa época, porque tem muita gente jovem que ainda não sabe o que significava, o que significou a democracia corintiana naquela época. Por favor, Vladimir. Tá lá. Então, a gente viveu um momento que eu diria histórico no Corinthians, porque a gente tinha o compromisso de sermos atletas profissionais e funcionários do clube, mas nós tínhamos também a responsabilidade de cidadania, quer dizer, nós éramos cidadãos brasileiros e, portanto, a gente achava que tinha que participar ativamente da vida política do país. Assim como a gente queria participar da vida política do clube, a gente queria participar da vida política do país. E como que a gente participa da vida política do país? Votando e votando certo, votando em pessoas honestas, pessoas que a gente acredita que vão contribuir, vão resolver as questões
da população, né? Então foi pensando nisso que a gente montou um grupo no Corinthians, um grupo especial, né, de atletas que tinham essa concepção, que tinham esse pensamento, e a gente participava de tudo. Eu, o Sócrates, o Casagrande, o Zenon, o Birubiru. É lógico que uns mais, outros menos, até porque a imprensa gostava de entrevistar mais ou menos os mesmos. E alguns se expressavam melhor. E alguns se expressavam melhor. Gostavam mais de falar, botavam a cara. Exatamente. Porque, alguns participaram, mas... porque isso a gente vê na vida política do país. Alguns fazem trabalho de uma maneira, outro é questão de estilo. E todos respeitosamente, todos ajudam, né? Não, e a gente, eu que joguei a vida inteira O time no Casagrande, Corinthians. Sócrates, É, Carlos, Eduardo, não, eu joguei a vida inteira no Ataliba, Corinthians. Zenão, Mauro, Juninho, Edson, Birubiru e o Vladimir. Essa já não era... Não, já é o de... Já é a fase seguinte, ou ainda é democracia. Não, Esse foi ainda, o título ainda é contra o democracia. São Paulo, que Ainda foi é na porque Puxas tem lá Corona. Juninho Fonseca, o Eduardo Amorim, ainda é democracia. Esse aí era o... É a era o fase time- 2. Não, essa era a fase 1. Ah, fase 1. Essa era a fase 1. A fase 1, o Solito às vezes estava no lugar do Carlos, porque eles revezavam, Vocês até mas essa aí é a inverteram fase 1. as fotos que tradicionalmente, né? Os atacantes eram ajoelhados ou embaixo. Essa aí esse é o exatamente. Solito. Solito, Ataliba, Sócrates, Casagrande, Zenon e Birubiru. Não precisa nem falar quem é o Birubiru, que todo Quer ver mundo que sabe. Você só tá vendo aquele repórter lá do Birubiru? Qual? Sou eu. Você vai falar que estava lá. Tava na Rádio Gazeta, né? Meu Os Deus. jogadores de defesa estão todos agachados, né? exatamente. E normalmente a gente fica em pé. Vocês inverteram isso, A inclusive. gente inverteu isso. Isso é prova de que eu estava lá. Tá vendo? Eu estava na Rádio Gazeta na época, 83, 84, 82, né? Mas vocês não 82, ficaram 83. marcados com isso? Muita gente viu esse tipo de movimento como uma coisa ruim, principalmente no futebol? Sim, a gente sofreu alguma hostilidade por alguns membros da torcida, eu não diria todos, porque a maioria apoiava a gente. Esse movimento Democracia Corintiana foi fantástico, porque a gente tinha... A gente quis expressar para a população a importância que era participar ativamente da parte política do clube, vida do nossa, seu né? estado, do seu país, da sua casa, enfim, sabe? Todos tendo a sua participação com responsabilidade, né? Então, eu acho que isso foi aceito, a torcida do Corinthians aceitou plenamente isso. É lógico que tinham alguns, uma meia dúzia, que jogador tem que jogar futebol só e tal. Mas a gente tinha consciência de que a gente estava fazendo a coisa certa. Dentro do futebol, dirigente, esse pessoal, olhou de esgueio ou não? Não, sim, olharam. Conselheiros do clube, esse negócio de política. A gente vão perseguir o time. A gente não se preocupava. A gente sabia que estava fazendo certo, cada um dentro da sua responsabilidade, do seu direito, e, portanto, a gente Mas sabe o que aconteceu, fez com Vladimir? muita Porque foi propriedade. um movimento que nasceu genuinamente. Exato. Até apolítico, se você analisar, em termos de partido aqui e ali. Depois, cada um seguiu o seu rumo com as suas visões. E é muito difícil quando isso vem do povo. Vem com uma avalanche. É difícil você segurar. Exatamente. E daí se esparramou para tudo quanto foi lugar. E onde o Corinthians jogava, era Corinthians e Democracia Corintiana, parecia uma simbiose. Pode crer, isso Uma é é verdade. cara do outro. É. Então foi um negócio, um movimento político e esportivo muito bonito. Se estendeu para o Brasil inteiro, era impressionante, Por em isso que todo eu lugar que a perguntei, gente fosse. Porque dirigentes, né, principalmente num momento daqueles, que ainda, né, aquele resquício, a ditadura, o país tentando se abrir, muito do que se abriu o país foi culpa de vocês. Culpa positiva, é claro. Exato. Né? Porque muita gente falou, não, peraí, as pessoas têm que ter direito de falar, de participar, de agir, até de errar. Exercer a sua cidadania, né? Exato, O seu direito de escolher quem é que ele achava melhor, né? Existem aquela coisa alguns toda. momentos que eu também estava lá. Com No certeza. discurso das diretas na Anhangabaú eu estava. Exatamente.
O Tavo Sócrates, você, o Casagrande. Casagrande. Parece que tentaram fazer o Atari para fazer um discurso, mas não deu certo. Aí acabou o movimento. Teve um show, para quem não sabe, o Atari ainda tem problema para falar, né, Gabo? Até hoje. Até hoje. Mas gente maravilhosa. Fantástico. Gente Nossa. da melhor qualidade. Aliás, meu contemporâneo, né? A gente começou juntos no Corinthians e seguimos por um bom tempo E juntos. mais uma coisa, É entra uma naquilo maravilha. que a gente falou agora há pouco, né? Ele era o principal jogador do Corinthians? Não. Mas Mas tinha era um uma cara importância Tinha uma- fundamental. Nossa Senhora, Aí era teve o show da Ele era Rita um uma zagueiro do ataque. efetividade perfeita. Fazia Era ali um muito show da Rita efetiva. Lee. É. que eu tava lá, Onde você tá? um show da Rita Lee. Que, aliás, não sei de onde que vocês arrumaram uma camisa da Corinthians para dar para Rita Lee, que foi uma esbórnia. Isso é verdade. Arranjamos lá, tinha um cara lá com a camisa do Corinthians. Dá sua camisa aqui, dá a Vocês camisa. foram com a camisa do Corinthians no Não, show? não, nós não fomos. Tinha um Mas torcedor. Tinha um torcedor lá com a camisa. Não, essa aí mesmo. Você acha que a Rita Lee Demos uma sabe camisa que aquela pra ele. camisa não era de vocês, era de um torcedor? Não, era dele. Que ela era do não nos Corinthians. usou. Era do Era de um Corinthians. torcedor. Não, mas era do Corinthians. Ué, camisa do Corinthians. É, porque não, eu confesso para você, estava lotado. E quando sobe, primeiro, se eu não me engano, subiu o Sócrates, o Casagrande e você. E eu, é. Aí eles se abraçaram lá e alguém, acho que foi o Sócrates que deu a camisa do O Corinthians. Sócrates que deu a camisa pra ela. É. É. Quando ela põe a camisa, eu achei que eles tinham levado mesmo a camisa. Hoje, tá vendo? Esse programa descobre fatos que não Agora foram já sei que revelados. não era nem deles a camisa. Não, não. Mas Será que devolveram depois, não, né? Não Não deu. devolveu. Não, a Rita Lee. O pior é que ela deve colocar num quadro e dizer, esse daqui foram eles que me deram. Mas olha, veio do torcedor, veio do povo. Que é mais importante que isso, cara? Mas vocês faziam muito isso. Vocês iam no show, se eu não me engano, da Rita Lee, vocês foram. Você ia no show do Moraes Gilberto Moreira. Gil, Moraes Moreira. Caetano, Moraes vocês Moreira, iam. Caetano. E como que arrumava isso? Não, você diz tempo? É, porque geralmente vocês iam Tinha no show de folga, sexta-feira. Aliás, a gente não concentrava, né? Você sabe que na democracia corintiana nós abolimos a concentração. Nós jogamos a responsabilidade para cima de todo mundo, né? Aquele que achasse que ir dormir um pouco mais tarde ia fazer diferença no jogo, então ficava em casa. Entendeu? Então era facultativo. A gente tornou o processo do Corinthians em facultativo. Aquele que achasse que a concentração lhe fazia bem, ia concentrar. E aquele que achasse que não, então quem achasse que não ia concentrar e nós não concentrávamos. É como se fosse um Uns empregado. 5 ou 6 não concentravam, na verdade. E também era respeitado. A maioria já estava acostumado com aquele sistema de ir lá, boa refeição e tal, descansar, o problema de filhos pequenos em casa. Às vezes Não falava isso, você tinha filho pequeno. vai dormir muito tarde porque ele chora e tal. Então, eles preferiam a concentração, os casados, né? Os casados iam concentrar de vontade própria. E era respeitado. E era respeitado. Isso não era considerado Eu acho O que ele está revelando aqui é preocupante. Os casados vão concentrar de vontade própria. As mulheres dos casados naquela época devem estar pensando, será? Não, é verdade. Olha, Não, elas estamos estão encerrando. pensando, quer dizer que podia dormir em casa, é? Podia. E Mas, eles tinham concentrado Não, de mas vontade ela sabia. própria. mas você não me falou isso. Ela Eu estava sabia. com um filho pequeno e falou assim, olha, eu prefiro dormir bem, então venho para concentração. Olha, mas vamos falar mais sobre isso já. Vai falar também de outros clubes que o Vladimir jogou. Como ele disse, ele passou em vários clubes e todos com muito sucesso. Ele é a cara do Corinthians, mas tem um respeito grande de outros torcedores, de outros times, eu tenho certeza absoluta disso. A gente volta já com os caras aqui na faixa. Até já. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte.
voltamos aqui. Os caras estão de volta com o cara. E que cara, hein? Que lateral esquerdo. Se joga hoje, joga no Barcelona, joga no Real Madrid. Quanto valia esse homem, né? Meu Deus. Ô, Vladimir, naquela época o jogador não saía tanto do Brasil, né? Felizmente os grandes ficavam aqui. Você estava falando da democracia. Eu vou fazer uma pergunta que não diria espinhosa, até porque você é um cara leal e direto, Perfeito. né? Daí chega Emerson Leão, que outro dia esteve aqui conosco, né? Sorridente, contando história, ele. que eu considero talvez o melhor goleiro que eu tenha visto jogar. Não vou não, que ele sabe que é com muito respeito. Não, chegou o Emerson Leão, que não era aprovado pela democracia. E vou até complementar, que o Casagrande falava que ninguém queria, e hoje o Casagrande é um grande amigo do Emerson Leão. Perfeitamente. Né? Não, e eu também. Então, isso que eu quero saber, você que tem boa convivência com ele hoje, porque muitas coisas que muita gente falou pra mim, quando eu era jovem, né, e faz tempo, eu achava, esse cara também tá me enchendo o saco. E hoje eu percebo que o cara tinha razão, e sou amigo dos caras, né? A gente aprende dos dois lados, né? O homem, aquele que a gente falou agora há pouco, aquele que acha que sabe tudo, acabou de morrer. Como é que foi essa chegada do Emerson Leão, que você já deve ter contado várias vezes, se tiver algum detalhe novo, e a convivência hoje? Então, assim como aconteceu com Leão, aconteceu com outros atletas que a gente contratou naquela época. Então, o que o Adilson fazia? Adilson Monteiro Alves. O Adilson Monteiro Alves, que era o nosso vice-presidente de futebol. Ele consultava os jogadores que haviam tido alguma relação com esse jogador. Entendeu? Então, o Leão, quem jogou com ele, por exemplo, ou no Palmeiras mesmo, ou na seleção, Sócrates, enfim, eram 5. Os 5 jogadores que jogaram com o Leão, ele consultou. O que você acha de contratarmos o Leão? Baita goleiro, excelente goleiro, goleiro que vai agregar e muito. Todo mundo foi unânime em dizer isso. Baita goleiro. O fato dele ter a postura dele é um problema particular dele. É um problema particular dele. Mas todos foram unânimes em dizer, olha, ele tem que ser, ele cabe no nosso grupo. Foi por isso que o Adilson contratou. Senão ele não contrataria. Houveram outros jogadores, que eu não vou dizer o nome, que não foram aprovados por esses 5 jogadores, porque não iria agregar nada e tal, entendeu? Então, ele foi muito sensato, ouviu os 5 foram unânimes em dizer, olha, nós precisamos de um grande goleiro e um grande time sempre começa com um grande goleiro. Então, ele foi contratado por conta disso. E funcionou, né? Que vocês foram funcionou, nós somos bicampeões. E ele teve uma participação expressiva nesse E hoje, como é que é a convivência? Não, a convivência é normal. A gente teve uma festa de confraternização lá no Parque São Jorge, o Leão apareceu e foi uma festa, sabe? Não tem isso. É lógico que o Leão, ele tem uma personalidade muito individual. Ele pensa muito, mas sempre foi um profissional de uma correção acima de qualquer suspeita. Que legal saber isso, né? Eu tenho 2 curiosidades ainda invadindo essa época de democracia, pensamento aberto entre os jogadores. Primeiro, eu li, e você me corrige, por favor, porque nem tudo que a gente lê é verdade, infelizmente. Essa imprensa, hein? Tem gente na imprensa. Esse pessoal da imprensa. E o seu Vicente falava pra você assim, cada vez que você ia renovar contrato, eu só não vendo você, porque senão a torcida me mata. Porque você é um líder aqui. Isso realmente acontecia? Não, ele chegou a falar isso brincando, né? Mas ele acho que jamais pensou em me negociar. Ele jamais pensou. Ele falou isso em tom de brincadeira, porque a gente tinha uma relação... Você era imprestável que nem o Sócrates. Eu era imprestável, com certeza. Porque ele tinha um carinho muito grande, principalmente com os jogadores que vieram da base e tal, e que ele contratou, que ele havia contratado. Você deu um exemplo de um time que foi formado, democracia, um time que foi campeão. Se você pegar esse período da história, o Corinthians formou um grande time, que tinha o Serginho Chulapa, que tinha... Já veio depois, eu Serginho. Mas não deu nada certo. No que brasileiro. Aconteceu? No brasileiro. Mas não deu nada certo. Nós estamos falando num período, por exemplo, Não, da chegou às democracia. semifinais, né? Chegamos às semifinais. Contra o Flamengo foi. Exatamente. A gente chegou até a semifinal, mas não acabou consolidando. Mas o que acontecia? Porque era um super time, Vladimir. É um time bom.
Então, Pegou aí o Flamengo, tá. Zico. Não, na verdade, eu Andrade. acho que foi isso. A gente encontrou um time mais harmônico que o nosso. O nosso tinha valores individuais excelentes, mas o futebol é coletivo, né? O futebol, se você não tiver o grupo agregado, esquece. Pode ser 11 Rivelinos, 12 Pelés, que você não consegue. Não consegue. Você tem que ter harmonia. Tem que ter harmonia dentro de campo. Né? E a gente, por mais que tivéssemos jogadores insubstituíveis em cada posição, às vezes a harmonia não Aí tem o adversário, né? pegava. E além do que, tem o adversário. Porque né? no Brasil é assim, boa campanha é campeão. Não é assim. Campeão é campanha ótima. Semifinal, chegar a uma semifinal de um campeonato brasileiro é uma boa campanha. Não é por acaso. Ninguém agora, chega por acaso. Não é demérito você perder para o Flamengo. Isso é verdade. Porque, como você disse, eu também estava lá. O time do Flamengo era um negócio absurdo. Sabia que ele ia Era um falar negócio isso. absurdo. Era. Isso é verdade. A gente fala do Barcelona hoje, você me corrija se eu estiver... O que o time do Tele Santana jogou no São Paulo... aquele São Paulo Perfeitamente. Tele, o time do Zico... O time do Zico, o Flamengo Era o do Barcelona, Zico, amigo. era o Barcelona. Isso é verdade. Era Quando difícil você jogar. consegue ajustar o grupo, e o grupo não é só quem joga, são os reservas, enfim, o grupo É o todo. entorno, né? Pode vir a seleção do mundo que não ganha. Bom, eu sei que você está cheio de perguntas para fazer para ele do Santos, do Cruzeiro. Eu tenho 3 perguntas que eu vou deixar para o final. Então eu vou fazer uma pergunta que agora eu vou furar você. Mas é o seguinte, você esperava ter terminado a sua carreira no Corinthians, ou seja, não ter saído nunca? Olha, eu não tinha essa pretensão. Não tinha essa pretensão. esperança. É lógico que pelo fato de ter seguido minha carreira, eu diria 90% no Corinthians, Olha a foto do Vladimir lá. gostaria Tá de igualzinho. ter encerrado a carreira no Corinthians. Eu gostaria. Mas de gostar A conseguir? a conseguir, a realizar, tem um espaço, né? E não depende só de você. Então, Por que muda, você saiu? muda treinador, muda dirigente, entendeu? faltando um jogo. É uma outra gestão, e aí as pessoas que entram não te conhecem porque assiste e tal, mas não tem uma convivência, né? Então, mas Então é por que difícil você saiu do Corinthians? Me conta essa história. Porque você jogou 806 jogos, titular Perfeito. absoluto. O cara não se contunde, o cara é importante para o grupo, é bom de vestiário, é corintiano, vamos colocar assim. Veste Perfeito. a camisa, a pele, a camisa do Corinthians, a camisa do Corinthians, e de repente vai embora. Né? Então, eu diria que de uma certa forma, passou a incomodar as pessoas que chegavam, os treinadores que chegavam, a sua forma de se expor no clube, de se expor no time, né? A gente exercia uma liderança natural, sabe? A imprensa vinha perguntar pra gente, a gente respondia, né? Ah, não vou responder? Não, eu vou responder. E isso, lógico, proporciona... Porra, quem manda no Corinthians são eles. Quer dizer, isso é um equívoco. Isso é lamentável. Então, chegou treinador que achou que isso era o... Quem foi o treinador? Na hora da verdade. Putz, na hora da verdade, eu nem me lembro quem foi. Não, Então, Mas que importância. nem me lembro quem foi. Não teve Nem me história lembro nenhuma. porque, sabe, isso para mim surgiu natural. Você saiu em que ano? Natural. Eu saí em 83. Agora posso fazer a primeira pergunta dura? Logo após É. os jogos todos. Vou fazer a Eu primeira me lembro, pergunta. você não, O bicampeonato. você não teve nenhuma culpa no primeira Campeonato saia Brasileiro. Eu sei até por declaração do Gabriel, que é o teu filho, que existe uma mágoa de você ser o jogador mais importante da história, com o maior número de partidas pelo Corinthians, com maiores jogos na sequência seguidos com a camisa do Corinthians, e não receber uma homenagem sequer do Corinthians. Andou rondando por aí na internet Sim. um tal de um livro, que pelo preço do livro eu quase tive um ataque cardíaco. Eu falei, nossa, é o prazo do Vladimir isso aqui.
E nesse Vladimir, livro né? falava até que você, juro, Vladimir, você, pelo amor de Deus, me desminta se for, que para você comprar o livro autografado custava R$300 para dar autógrafo seu. Eu queria saber se isso realmente aconteceu. Não se procede. essa mágoa que existe, tua, de não ser reconhecido como deveria no Corinthians, porque ela tem estátua, tem a cabeça do Ayrton Senna, tem lá Certo, o capacete tem do Ayrton Senna. O busto do Ayrton Senna. Não, mas só, É só a cabeça? Só o capacete. Só o O capacete. resto ele se perdeu. Ah, é? Tem um monte de coisa, tem umas pombas, com todo respeito, tem o Alteres do André Luiz de Oliveira, que você sabe quem é. É. Tem tudo. Tem Mas as fotos o lá no Vladimir- CT de vários jogadores. Sim, mas peraí, o Vladimir é o cara que tem mais história como jogador do Corinthians e nada de homenagem. Isso aí, honestamente, não... Mas não dói o coração, Vladimir? Olha, na verdade, a única coisa que me tranquiliza, entendeu? É o fato de eu ter o respeito da torcida do Corinthians, das pessoas que me acompanharam ao longo da carreira, entendeu? Eu sei que não fiz nenhuma besteira, não cometi nenhum equívoco. E eu acho que isso, para mim, basta. Tanta gente. Isso Eu já pra falei mim- do livro até. R$9.000 o livro. O livro que conta a sua história custa R$9.000. Pensei que era o R$9.000? pai. R$9.000? É, Você aliás, tá ficando rico, hein, Vladimir? Não, eu honestamente não conheço o livro, não sei o livro. eu também nem vi. E Por esse preço eu quase caí do chão. Nação Corintiana? Ah, Ah, então, mas esse aí não é da pessoa que está escrevendo não é a biografia do meu Vladimir. livro, não é a minha biografia. Agora- entendeu? É a história, é uma Depois- história do Corinthians. Depois você me dá o seu autógrafo, que eu quero ver se o autógrafo Porque o meu cobra livro é- R$300. Sem a picaretagem. É. Não, o livro que relata a minha história ainda não saiu. Ainda não saiu. Agora uma coisa, viu, tomara Vladimir, que que você vai É, ter toda a ainda razão. não saiu, ele está por sair. Eu diria que mais Opa, 15 avisa a gente pra dias, fazer o 20 lançamento. dias, ele está saindo. Ele não saiu ainda. tá Por isso escrevendo? que eu fiquei... Quem está escrevendo aí? Ai, meu Deus. Washington Oliveto. Pô, só isso? É. Só isso? Acho que ele está bem, está num bom caminho. Ô, Vladimir, eu vou dizer só uma coisa para você. Homenagem a gente não pede, a gente recebe. Mas tem que ser em vida, não? Depois que Exatamente. Ó, sabe, se o atual mandatário do Corinthians, se o Corinthians, a gente fala Corinthians, mas a entidade não tem nada a ver. Se as pessoas que estão no Corinthians não sabem o que significa um jogador dessa importância para o clube, primeiro, a torcida sabe, a imprensa sabe, né? A história sabe. Faz parte do Corinthians se mexer. Agora, tem que chegar e homenagear, não tem? Ninguém tem mas que tem pedir. certas Aliás, situações o Vladimir que é é maior obrigatório. que isso, é maior que qualquer estátua. Me aqui. desculpa discordar de você, mas tem certas coisas que eu considero obrigatório. Por exemplo, Não, mas Vladimir. mas não ele, sabe? Tô esperando. Tá montando É, no Corinthians, é André. verdade, Tá lá a isso é- cabeça do Cabeção, o Luizinho, pequeno polegar. Pequeno todos Polegar. destacam. Eu não Merecedores. sei absolutamente por quê, mas tem o capacete do Ayrton Senna. Ele não Ele era jogou no corintiano. Corinthians. Ah, isso é o que dizem. Então tá lá. Também não era? O cara que mais jogou pelo clube tem que dar uma homenagem. É como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você que é da cidade de Santos vai querer me matar. Você pega a estrada, Anchieta, tá chegando na cidade de Santos, tem um peixe pendurado lá que é horrível, não tem nada a ver com porcaria nenhuma. Se eu sou alguém, eu derrubo o peixe e ponho a estátua do Pelé. Porque nada é mais identificador da cidade de Santos do que Pelé, Edson Arantes do É Nascimento. verdade. Aí pega aquele peixe e joga no mar. Ninguém tá nem aí, nem sabe o que significa. Peixe tem aquele vários peixe. peixes, né? É. Pelé só tem um. Pelé só tem um. Mas você sabe o que significa aquele É. peixe? Mas não quero nem saber. eu Vai quero- saber, rapaz. É o quê? O nome dele qual é? Pirarucu? Não, mas sei não. Não sei qual é o nome do peixe. O Pelé, Olha, não, mas a a gente- cidade de Santos deviam fazer, não é na entrada da cidade, aquele lugar feio, perto do cais, não. Você só tá dando Tinha pau em que Santos. chegar na praia lá, botar, que nem não tem na Praia Grande, tem a Iemanjá, o Netuno. É. Tinha que pôr o Pelé. Isso é verdade. É a minha opinião. Ele é... Esse tal de Pelé parece que jogou bem. Todo mundo lembra dele. Toda vez que aparece um jogador mais ou menos. Pá, é igual o Pelé. Aliás, você jogou. Qual time, além do Corinthians, depois do Corinthians, né?
qual o time que você mais gostou de jogar, ou pelo menos que mais se identificou, falou, nossa, que legal. É claro que você foi profissionalíssimo até no Santo André, com todo o respeito ao Santo André, que é um time médio, pequeno, mas um time simpaticíssimo. Mas, tipo assim, você jogou no Cruzeiro, um time fortíssimo, um time com história, o Santos, um time com história, né? Aliás, em todos os times que eu joguei, o período que eu fiquei lá, eu fui o que mais joguei. Então, o Corinthians eu fui o que mais joguei, o Santos em um ano que eu tive lá eu fui o que mais joguei, o Cruzeiro em um ano que eu tive lá eu fui o que mais joguei, a Ponte Preta em um ano que eu estive lá eu fui o que mais joguei, o Santo André em um ano que eu estive lá eu fui o que mais joguei. Enfim, eu quero estar em campo, eu quero jogar, eu quero... Esse homem, sabe? O que ele tem contra os médicos? Ele não se contunde. eu joguei com costela quebrada, joguei com tornozelo inchado. O médico chegava para mim, não, você não... fica fora esse jogo, joga... Não, doutor, pode deixar que eu assuma a responsabilidade. Se você tivesse uma contusão no tornozelo, assim, na véspera de uma competição importante, você ia pro pau. Bota de esparadrapo e ia pro jogo. Ia pro jogo. Estamos quase encerrando esse programa, meu caro Vladimir, você realmente é o cara. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu filho Gabriel, que você queria perguntar também sobre o Gabriel, que eu particularmente, e vou dizer sinceramente, não era o Vladimir, mas era um belo jogador de futebol. E podia vir a ser, se tivesse uma grande sequência. O Gabriel realmente fez algumas escolhas erradas, vamos dizer, em clube, foi atrapalhado, né? Porque às vezes acontece isso. Pela sombra do pai? O Sampaio jogava com ele na época do São Paulo. Isso, jogou com ele. Tinha 2 jogadores lá que a gente falava assim, nossa senhora, esses jogam demais. Souza, que depois se tornou um jogador importante, e o Gabriel, filho do Vladimir. Tirando a paternidade de lado, o Gabriel era muito melhor que eu. Não era. Gabriel, tecnicamente, ele era melhor que eu. Ele era completo. Ele era perfeito. O Gabriel, assim, ele jogava como lateral, mas ele, do meio campo para frente, ele foi o lateral que mais fez gol na história do Campeonato Brasileiro. Isso é verdade. Ele fazia gol de tudo quanto é jeito. Ele, do meio campo para frente, ele não marcava, não era excelente em marcação. Mas com a bola nos pés, ele era perfeito. Eu sou suspeito para falar porque eu sou pai. Mas eu sou crítico também. Eu acho que ele não marcava como eu marcava, por exemplo. Eu marquei muito mais que ele. Ele sofria muito mais com os pontas do que eu com as pessoas que eu marcava. Mas era a característica dele, né? Ele começou a jogar como meia-direita, e aí o São Paulo não tinha lateral direito, tá? Então, Gabriel, dá para você jogar? Não, jogo, lógico que eu jogo. Aí foi e acabou. As outras posições eram recheadas de gente, ele acabou ficando na lateral mesmo, né? Legal. Mas ele foi o lateral que mais fez gol na história do Campeonato Brasileiro. Poxa, eu gostava muito dele. Ele foi vice-artilheiro no Fluminense, só não fez mais gol do que o Tuta, que era o centroavante, né? Vladimir, foi ótimo recebê-lo aqui. Opa! Infelizmente o tempo acabou, que dá mais 2 programas. É boa. Passa rápido. Um abraço. Opa. Volte para falar com os caras. Cara, Fábio Seródio, obrigado pela sua participação. Você tem que ler o roteiro. Eu já li. Aí, então. Um grande abraço para você também. Foi muito bom ter-os ao nosso lado, com o Vladimir, que é o grande cara, com o Quartarolo, que é um cara especial, anarquista, mais ou menos especial. Eles têm tudo. Obrigado, Vladimir, de coração. Nada, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui participando com vocês. Tá? Até a próxima. Obrigado a você que curtiu conosco este programaço. Vladimir, muitas histórias, um sujeito acima da média, né? Politicamente influente, enfim, um jogador de primeiríssima qualidade. Se jogasse hoje, ai, quanto que o Vladimir valeria. Para você, um grande abraço, continue falando com a gente e sempre nos acompanhe neste horário e nesse canal. National Sports Channel, isto é esporte. Você acabou de assistir mais uma atração do NSC.
National Sports Channel. Isto é esporte.